Muito bem, professor Everaldo. No que diz respeito a acontecimentos que marcaram intensamente o contexto social, político, religioso e cultural de nosso país, onde jovens, em sua grande maioria, inseridos em movimentos e grupos bem organizados e estruturados, lutaram contra regimes opressores e desiguais. E aqui trazemos como exemplo o contexto da ditadura militar. Para tanto, essas organizações, movimentos, grupos, ações em conjuntos em vista de um bem comum, de uma causa e ideal, têm se transformado em ações isoladas, bem como a perda e a força deste protagonismo juvenil que outrora existia de maneira mais intensa e nítida. De maneira concreta, professor, nós, enquanto igreja, quais seriam as posturas a serem adotadas para a inserção atuante e comprometida dos nossos jovens nestes tempos de contemporaneidade? Quero trazer aqui para a nossa mesa o pensamento do filósofo contemporâneo Emmanuel Levinas. Para Levinas, é preciso que se dê a epifania do rosto do outro. Cada pessoa humana é para nós, diz Levinas, um rosto que apela, que grita. Esse apelo reclama para si a nossa sensibilidade. Quando somos sensíveis com o outro, ele, ela, nos mostra, revela o seu rosto. E mais do que isto, o infinito. E agora nos tornamos responsáveis por este outro. Cuidadores. Levinas propõe então uma pedagogia religiosa que religue o ser humano à humanidade. Para Edith Stein, a porta pela qual Deus visitou a humanidade foi o Cristo, nosso Mestre e Salvador. São João da Cruz diz que a janela de vidro através da qual a luz chegou até nós foi Maria. Por esta via, política é a preparação das pessoas humanas para o encontro com Deus. Educação, a descoberta da pessoa humana do que Deus quer dela. Para tanto, Igreja e Estado têm que ter na sua base uma comunidade e não uma sociedade, um contrato social, como aparece no projeto da modernidade. De acordo com Bauman, na comunidade o vínculo é a solidariedade. Na sociedade, a competitividade. No caso da ditadura, nós temos uma vivência política que tem na sua base uma massa, ou seja, pessoas juntas vivendo um projeto alheio. Mas o problema é, Deus morreu, diagnosticou Nietzsche. Metafisicamente, o dito Deus morreu significa que os valores supremos se desvalorizaram. Quem matou Deus? O homem, o novo príncipe, que deseja o trono de Deus. Para conseguir atingir os seus objetivos, deletam com um clique o que salta à sua frente. E como disse Maquiavel, em um príncipe não precisa ser bom, mas o povo tem que achar que ele é bom. Um príncipe que mata o seu próprio filho é um bom príncipe. Dito em poucas palavras,
Deus foi diagnosticado, morto, e o novo príncipe quer o seu trono. E agora, José? Perguntaria o poeta brasileiro, mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Na condição de homem latino-americano, católico, penso que a busca da verdade é a nossa única prece. Quem busca a verdade, busca Deus. Quer saiba, quer não saiba. Diz Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Esperança-me a juventude. Grita por mestres de atitudes éticas, que possam, ajudá-los a descobrir o que Deus quer de cada pessoa humana. Tem uma fala do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, filmado em Monte Santo, que me chamou muita atenção. Um sertanejo que diz: a nossa marca originária é a fome. Penso que resta-nos uma pastoral religiosa, isto é, uma pastoral que seja capaz de religar a juventude historicamente rejeitada, posta à margem, em alguns casos, em torno de uma mesa farta, cristocêntrica, na qual todos possam participar, celebrar da plenitude humana, divina, o mistério pascal. Por fim, não posso deixar de dizer que na história da humanidade, desde que o mundo é mundo, os grandes acontecimentos se deram em torno de uma mesa. Mas o problema fundamental é: quem participa desta mesa? Nos nossos dias, percebo que há um choque entre a pessoa humana concreta e a pessoa humana ideal. O que, na clínica, vejo que só tem aumentado o sofrimento humano, também na religião. No que diz respeito à religião, observo que os escândalos morais mais afrontosos socialmente nos dias de hoje continuam sendo atrelados à sexualidade. São pecados como prostituição, homoafetividade, estupro e pecados relacionados ao matrimônio, tais como o adultério e a separação de casais. Outros pecados, como os de ordem política, a saber, abuso de poder, corrupção, etc. De ordem econômica, a exploração. De ordem cultural, a idolatria à cultura ocidental, à ciência, à tecnologia, até são percebidos, mas não chegam a excluir da mesa os seus agentes.
Muito bem, chegando assim à parte final deste nosso bloco de questionamentos e destas acentuadas reflexões trazidas então à mesa aqui pelo nosso querido amigo professor Everaldo, gostaríamos assim de pedi-lo que deixasse então uma palavra de consideração final para este povo aqui da nossa Assembleia, povo da nossa Diocese de Rui Barbosa, que acabou de ouvi-lo. Bem, como disse Husserl, voltemos às coisas mesmas. Ou como disse Francisco de Assis, começamos tudo de novo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado ao professor Everaldo Mendes por esta participação e colaboração, a nossa sincera gratidão. Obrigado a Cláudio Gonçalves pelas filmagens e a todos vocês ficam o nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Paz e luz.